E aí, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, esse aqui é o primeiro vídeo desse canal e eu tô muito feliz de poder estar gravando, né? E, inclusive essa aqui, que é a arte que nós vamos estudar, né? Foi uma arte que foi bem comentada no meu Instagram. Para quem quiser seguir, é o @kefas.art. E nessa arte, né, eu vou trazer aqui uma breve explicação de finalização usando o Camera Raw. Eu já tinha prometido um tempo atrás que eu iria fazer um vídeo, né, explicando algumas finalidades do Camera Raw. Então eu vou usar essa arte aqui para explicar também o processo criativo dela, a ideia que eu tive para poder criar ela, e vamos finalizar ela então no Camera Raw, dando ambientação, o famoso color grading, né, que são as cores, né, que vão expressar a intenção através desse processo, né? Para qual o sentimento, né, que a gente quer que a arte seja conduzida, e para quem olha, né, qual o tipo de impressão que a gente quer que essa arte cause através dessas cores que nós vamos usar. Convido vocês a se inscreverem no canal, ativem aí o sininho e com certeza aí, conforme eu vá conseguindo, né, eu vou estar trazendo esses conteúdos aqui para o canal. Então este é só o começo, galera. Então a arte é essa aqui, que foi feita aqui no Photoshop. A princípio, ela estava assim e finalizou assim. Como você pode ver, vocês podem ver, né, tem uma grande diferença, né? Apesar de essa imagem aqui ela está toda ambientalizada, né? Todas as imagens estão de acordo com o que está acontecendo no contexto geral da imagem, mas durante o processo de finalização a gente consegue trazer para esse ar mais sombrio, que é o que eu gostaria, né, de causar nessa imagem. Como é que foi a ideia do processo criativo para criar essa imagem? Eu estou fazendo um curso de storytelling, né, que é a arte de contar histórias. Então eu tive a ideia de criar pequenos roteiros, né? Só que não roteiros inteiros, sim a sinopse principal, né, da digamos, né, desse conto fictício, né? Eu gosto muito de filme e eu venho desenvolvendo alguns trabalhos para uma gravadora lá de São Paulo, criando alguns posters, né? E eu gosto muito dos. Quando eu entro no Netflix, enfim, HBO, esses canais de streams, eu gosto muito de prestar atenção nas artes dos pôster, né, que estão ali dos filmes, e tento tirar várias sacadas ali, né, para criar artes minhas. Então, a ideia foi isso, criar pequenos roteiros de sinopse primeiramente, né, escrevendo eles, e após desenvolver a arte em cima disso que foi criado. Então, o texto está aqui, né? O Sr. John Almeida descobre uma doença rara, uma sensibilidade excessiva a grandes volumes e frequências de rádio, o que gradualmente vai matando seus neurônios. A família Almeida decide alugar um sítio em um lugar remoto ao norte de Arkansas, longe de toda a agitação de New York. Só não imaginavam que esse lugar já fosse um grande rancho e considerado um dos maiores distribuidores de carne da região, destruído por um passado macabro. Então a arte foi desenvolvida em cima dessa pequena sinopse que eu fiz. Isso já remete a uma sacada para vocês, né, de criarem, né, textos e tentarem desenvolver artes em cima desse texto, né, desse texto específico. Acho que isso aí vai estar despertando vocês para uma nova construção de ideias, né, e poder estar aí desenvolvendo as suas habilidades. Então nós vamos aqui analisar essa arte, vamos ver o que, que tem aqui nessa arte. Então, ela tem... eu botei um background só de referência, tá? Numa cor marrom aqui. Então ela tem um céu, tem lá aquelas cruzes lá no fundo, ó, que eu dupliquei elas e coloquei uma faixa de luz assim, né, nessa cor branca, porque as coisas tendem a, quando estão mais distantes assim, quando a gente olha em relação ao céu, parece que as coisas vão ficando mais, digamos assim, mais esfumaçadas, né? Então foi essa a sensação
que eu quis dar aqui com isso, né? Daí tem correções de cores, né? De exposição, correção de cor, né? Lá no céu, para a cor que eu queria ambientalizar. Tem essa faixa de terra aqui embaixo. Tem a correção de cores, né? O color de correção de cores nessa terra. Tem essa parte aqui que tem a casa com o gramado, né? Aqui tem a exposição de sombra que eu fiz, né? Para dessas pessoas, dos carros, enfim, que eu coloquei aqui. Tem esse carro que eu também fiz a correção sombra, correção de cor nele, exposição, cor também. Tem esse outro carro que eu fiz as mesmas coisas, fui corrigindo cor, criando luz, né? As luzes que tá vindo aqui de dentro dessa casa, né? Tem esse túnel aqui de baixo aqui também, ó, que tá incrustado na pedra. Tem esse efeito de luz que eu coloquei para dar esse highlight, né? Lá do fundo. Tem esses faixas de luz aqui também que eu coloquei para fazer essa divisória entre o gramado e essas zonas de terra. Tem uma fumacinha aqui também dentro desse túnel. Fora as correções também, né, de cor, enfim. Tem esses pássaros aqui também, né? Tem essa família que eu coloquei aqui, né? Digamos que é a família Almeida, né? Com seus filhos e tal. E o senhor Almeida aqui. E daí tem essa correção aqui, né? Correção de cor, exposição, porque tem essa luz aqui vindo de trás, né? Então a tendência é a luz, né, ficar atrás dele, a parte de trás aqui com mais iluminação, e a frente ter essa sombra, né? Que foi o que eu criei aqui, ó, para dar essa impressão de sombreamento, né? E fora essas luzes que daí eu criei, né? Como se fossem luzes que estão escapando lá de trás, aqui para a lateral deles, né? Então basicamente a arte é isso. E daí vem essa parte de finalização aqui. Então nós vamos finalizar essa arte tentando se aproximar, né, dessa ideia aqui do Camera Raw. Então eu já deixei aqui separado, né? Então nós vamos pegar todas essas camadinhas que eu tinha mostrado para vocês, converter em objeto inteligente. E agora nós vamos lá para o filtro do Camera Raw. Deixa eu só ajeitar isso aqui. Eu vou criar aqui mais um corte de objeto inteligente, só para a imagem ficar ajustada do mesmo tamanho aqui que eu quero que ela fique, tá? Então o que nós vamos começar aqui? Eu vou tirar um pouco dessa exposição de luz para ficar um pouco mais, né? Essa aqui, ó, light. O meu tá em inglês, tá, gente? Mas vai dar para vocês entenderem. Light são as luzes, né? Então aqui é a exposição vai trabalhar com isso, né? Expondo mais a luz, né? Ou tirando. Então aqui eu vou tirar um pouco de luz. Isso aqui vai do feeling, tá, galera? Contraste, você sabe o que é? Tem a ver com o quanto você quer que a cor contrasta ou o quanto você quer que ela fique mais lavada. Aqui no caso eu vou botar um pouquinho mais de conta. Essas aqui são as luzes altas, os highlights, né? Então ele vai mexer nessa zona de highlights. Aqui ele vai mexer nas sombras, né? Você aumentando lá, você vai dar mais luz ao que está nas sombras, e aqui você vai dar mais intensidade nas sombras. Eu vou botar um pouquinho mais de intensidade de sombras. Esse aqui trabalha com os brancos da imagem, se você quer que os brancos sejam mais acentuados ou menos acentuados. E aqui são os pretos da imagem. Eu vou botar mais para o preto também, porque eu quero que essa imagem pareça mais sombria, né? Aqui são as cores, eu não vou mexer, vou praticamente mexer só na saturação, vou tirar um pouquinho dessa saturação de cor que está aqui, tá? Efeitos aqui. Aqui é textura, né? Se você quer dar mais texturação à imagem, então conforme você coloca aqui, ó, ele vai dar mais textura à imagem, né? Ele vai pegar e vai deixar a imagem mais como se tivesse uma sensação de toque nela, né? Você quase pode tocar a imagem, né?
Vou botar um pouquinho de textura. Essa aqui são a claridade, né? Ele vai mexer nas ondas de claridade da imagem e deixar ela mais exposta ainda. O Dehazel, acho que é isso que se fala, meu inglês não é muito bom não. Ele, por exemplo, se a imagem está muito lavada, ele tira essa coisa da imagem ser meio esfumaçada, sabe? E consegue deixar ela mais nítida, né? Mas se você quiser também deixar mais esfumaçada, você pode deixar mexendo aqui, tá? Você pode deixar assim também. Eu vou dar mais uma exposiçãozinha nela. Isso aqui são as vinhetas, ó. Vinheta pro preto ou vinheta pro claro, tá? Eu vou deixar sem vinheta. E isso aqui é os famosos grãos, que ele dá uma granulada na imagem, tá vendo? Normalmente é usado para coisas vintage, né? Eu, como vou fazer um outro processo depois na imagem, eu não vou usar a granulação, vou usar na verdade só um pouquinho de granulação, quase nada aqui, tá? Curvas eu não vou usar, que é o mesmo curvas que tem lá na edição normal do Photoshop. Eu vou usar detalhes. Detalhe, o que é? Isso aqui, o Sharp, o que é? O Sharp ele vai dar, ele vai deixar a imagem mais nítida. É nitidez isso aqui, tá? Eu vou botar um pouquinho de nitidez. Esses aqui são parâmetros que você vai, conforme vai mexendo aqui, ele vai fazendo uma alteração ali da intensidade, suavidade e detalhamento dessa nitidez, né? Isso aqui ele reduz os ruídos da imagem, né? Se tu quiser deixar a imagem mais lisa, mas eu não quero, não vou mexer muito nisso aqui porque eu quero que a imagem tenha um pouco de textura, senão ele vai acabar tirando a texturação da minha imagem. Isso aqui ele reduz também um pouco da questão do noise que dá em algumas nas cores, né? Também não vou botar muito não, tá? E agora vem a grande sacada, que é isso aqui. O Color Mixer eu não vou mexer porque eu já fiz o ajuste das cores como eu quis aqui na imagem. Mas agora nós vamos dar cor. E daí vem isso aqui, que é o Color Grading, ou na versão em português, discos de correspondência. Isso aqui são os tons médios, aqui as sombras e aqui as luzes altas, né? Eu vou deixar os médios aqui por essa corzinha mais verde, tá? Que eu quero trazer essa coisa mais de filme, sabe? Que o filme normalmente ele tem essa pegada verde, sabe? Verde, azul, magenta, assim, tem um pouquinho dessas coisas assim com cores verdes, né? Eu tenho essa percepção. Vou até dar uma dica para vocês que quando eu quero pegar referências de color, né, para fazer fotografia, até próprio vídeo também, é esse site aqui, ó, Film Grab. Ele tem várias cenas de filmes que você pode pegar para referência de cor. Por exemplo, tem esse filme aqui, ó, que eu nunca vi, coisa da Ouija aqui. Enfim, olha só essa cor desse aqui, uma cor mais vintage, mais lavada, né? E tu tem uma percepção de verde, tá vendo, ó? Percepção de verde nesses filmes mais antigos. E na verdade ali eu quero dar essa intenção na minha arte a intenção de filme antigo, de coisa vintage, né? Anos 80, anos 70, 60 por aí, né? Nessa imagem. Então eu vou pegar os meio tons e vou puxar um pouquinho para o verde. As sombras eu vou equilibrar no azul. Aqui. Aqui mais ou menos isso. E vou querer aqui nas luzes um pouco mais quente. Aqui perto do marrom. Então você já vê que já deu uma diferença enorme nas cores. Olha o quanto criou uma ambientação legal aqui nessa imagem. Eu vou dar o OK, para nós vamos analisar o antes e o depois. Esse aqui é o agora, né? Esse aqui é o antes. E esse é o depois aplicando o color do Camera Raw. Olha a diferença. Que legal que fica. E o que nós vamos fazer agora? Eu gosto sempre de, antes de finalizar a arte, depois que eu passo o Camera Raw nele, eu gosto de testar alguns
LUTs. O Photoshop ele já tem vários LUTs aqui que dá pra gente ir experimentando, né? Qual que fica mais maneiro. Então a gente bota aqui esse LUT do Photoshop e vai testando, ó. Como finalização da arte. Ó que legal que ficou esse aqui. Ó esse aqui. Também ficou bem interessante. Então daí você vai escolhendo, né? E ver qual que fica mais interessante aí para fazer a finalização da sua imagem. Então eu vou colocar esse aqui. Ó, que legal que ficou. Daí eu vou converter em objeto inteligente. E uma das técnicas que eu venho fazendo bastante no meu Photoshop, né, vou rasterizar a imagem, tá? Por isso que eu peguei aqui eu sempre rasterizo a imagem assim, eu pego a borracha, colo aqui, ele rasteriza a imagem. E vou converter ela em objeto inteligente novo, que daí a imagem não fica tão pesada para fazer o processo que eu vou fazer agora. Normalmente quando tu vê esses filmes, capas de filmes dos anos 80, anos 70, tu vê que parece que elas são feitas à mão, né? Que na verdade elas eram feitas à mão, a pintura a óleo, né? Parecia uma pintura a óleo. Então eu gosto de trazer para finalização, né, da arte, esse lance de texturação de pintura como se fosse feita uma pintura à mão. Então o que que eu faço? Eu duplico a camada Ctrl J, venho em filtro, estilizo e ó, Oil Paint ou pintura a óleo, estilizar, pintura a óleo. Aqui é o nível de o quanto você quer que seja estilizada a sua imagem. Eu já deixei meio pré-setado nesse nível aqui para não ficar tão estilizado assim. Eu quero só um toque muito de leve. Vou até baixar um pouquinho mais. Você pode marcar o preview aqui que ele vai mostrando para você como é que está ficando lá a questão da pintura. Eu já me satisfiz como está aqui. Acho que está bem interessante. Vou dar um OK. E ele vai criar essa textura de pintura. Tá vendo? Como se fosse uma pintura à mão. E olha o quão interessante fica essa imagem. E o que que eu faço? Eu venho aqui, crio uma máscara em cima disso, né? E vou revelar e vou apagar, né, com a cor preta aqui, né, para o preto, né, na máscara, ele apaga e o branco revela. Pelo menos aqui na família, né? Porque eu quero que, né, tenha mais nitidez, né, que não pareça que foi tão pintado assim, né? E nas demais coisas eu vou deixar com esse traço de pintura. Então essa é uma ideia, galera, de finalizar a arte aí de vocês, tá? Para tornar ela mais imersiva, mais interessante, né? Experimentem, brinquem aí com o Photoshop, ele tem vários recursos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Reforço de novo para vocês se inscreverem no canal. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas é que eu tentei ser o mais detalhista que eu pude para vocês pegarem várias sacadinhas interessantes aí nesse processo, tá? Eu vou melhorando conforme os vídeos. Eu sei que de repente pode ter ficado um pouco maçante, um pouco chatinho, digamos assim, mas nos próximos vão ser mais dinâmicos, tá bom? Espero que vocês tenham pegado aí várias ideias e apliquem nos projetos futuros de vocês. Então, essa foi a ideia. Ó, pode ver, já finalizamos ela em uma outra ideia, ó, que também ficou interessante. Essa aqui é a ideia do começo. Essa foi a ideia que eu apliquei lá no que eu fiz que eu postei no Instagram. Esse aqui foi o que a gente fez hoje, que foi uma outra ambientação que também ficou interessante. Então tá, galera, valeu. Até o próximo vídeo.